Olá, meus amados irmãos, estamos meditando nos Salmos e hoje nós vamos comentar, vamos meditar num dos mais conhecidos Salmos da Bíblia, muito citado principalmente nas reuniões, nos eventos realizados nas igrejas evangélicas, dando aqui uma ênfase, um destaque na temática que o Salmo apresenta, que é a comunhão. Claro que a comunhão aqui apresentada neste salmo, vamos ver daqui a pouco, é muito diferente daquela proposta e que se realiza no meio evangélico. Mas a mensagem é a mesma, o propósito é o mesmo. Precisamos entender realmente qual é a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida nos dias de hoje, a partir da vivência, das experiências do escritor deste salmo. Inclusive, o Salmo 133 tem como autoria atribuída ao rei Davi. E Davi foi um rei por excelência, apesar de todas as dificuldades, apesar dos problemas que ele enfrentou, ele foi um rei que virou uma espécie de referência. Depois dele, todos os demais reis passaram a ser comparados. Mais ou menos assim. E este rei viveu ou fez como seu pai Davi, andando nos caminhos do Senhor. Ou este rei não fez o que devia ter sido feito, pois se afastou do coração de Deus e não andou no caminho do Senhor, como foi o rei Davi. Então é interessante a gente observar como esse homem de Deus foi uma referência. E, além disso, Davi, conforme nós já conhecemos, exerceu três ministérios, digamos assim, três grandes funções. Ele foi rei, também atuou como sacerdote e também foi profeta, até porque muitos dos salmos que ele escreveu, e foram 43 em tese, ou melhor, 73 salmos, segundo os estudiosos, muitos desses salmos são proféticos, se referindo não só à redenção de Israel, mas sobretudo o ministério terreno de Jesus. Então é edificante, é desafiador sim, mas é edificante nós meditarmos a palavra de Deus. O Salmo 133 é o penúltimo salmo desse conjunto de 15 salmos chamados salmos de peregrinação ou de romagem. E é interessante que esse Salmo 133 destaca exatamente a vivência que Davi teve como rei no seu anelo, de seu desejo de ver a sua nação realmente em plena comunhão com Deus e entre os irmãos. Vamos então meditar nesse pequeno salmo que só tem 3 versículos. Começa assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Essa é uma palavra muito interessante. Como é bom e agradável que os irmãos convivam ou convivem em união. E essa palavra aqui está falando exatamente de uma visão de Davi como pastor. Assim como ele conduziu realmente o rebanho do seu pai, ele juntava as ovelhas e as conduziam por um só caminho. Então vamos imaginar, ele como rei de Israel, diversas vezes ele teve a união do seu povo para diversos momentos. Os hebreus estavam unidos nas batalhas que ele convocava para as guerras, como também estavam unidos no momento da vitória celebrada. E, sobretudo, o povo estava unido quando ele foi ungido rei, não só em Hebrom durante 7 anos, mas como ele foi ungido rei sobre Israel durante 33 anos e 7 meses, totalizando 40 anos de reinado. Então Davi está ali propondo uma coisa, ele está na verdade fazendo uma constatação, não está propondo, ele está fazendo uma constatação. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Conviver é uma escolha, mas pode ser também uma necessidade. Pessoas, por exemplo, que convivem num ambiente de trabalho, num ambiente escolar, num ambiente social, por um pouco de tempo. Na verdade, é um tempo limitado, mas a convivência é a partilha, é ter coisas em comum.
E há pessoas que até chegam a ter coisas em comum, num campo de futebol, na arquibancada da torcida, no shopping, no cinema, estão juntas, mas não estão tendo comunhão. Nós não devemos confundir ajuntamento de pessoas com comunhão. Comunhão é partilha, é você ter algo em comum, é ter a sensibilidade, a empatia com o outro, é dividir não apenas o abacaxi, como se fala, mas compartilhar o pudim, aquilo que é bom. Então, isso que é comunhão. E aqui, como o salmista escreveu o que Deus colocou no seu coração, podemos entender que esse é o olhar de Deus. Como é bom e agradável e maravilhoso, diz o texto, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A comunhão não é fácil. A paz não é barata. Eu me recordo de uma história que eu estava dando aula no seminário de teologia em Duque de Caxias, e eu me recordo que eu contei uma história que era mais ou menos assim. Foi sequestrado um jovem. A família era muito rica, e então essa família, quando soube do sequestro do jovem, todos ficaram impactados, sofreram. Dias depois, o líder daquela quadrilha de sequestradores ligou para o chefe da família e disse: olha, eu sei que você tem muito dinheiro, eu sei que a sua família é muito rica, a mais rica da cidade, e então nós queremos que você nos pague 3 milhões de reais, ou então nós vamos mandar o corpo do filho de vocês em pedacinhos. Vocês têm 3 dias para decidir. E após 3 dias, então o líder daquela quadrilha ligou e a família estava reunida quando o chefe da família deu a seguinte informação: é o seguinte, ele de fato é nosso filho, nós temos dinheiro realmente suficiente para pagar o que vocês estão pedindo como valor do resgate, mas quer saber? Podem matar esse garoto, esse jovem, porque para nós ele não vale nada. Meus queridos, quando eu contei essa história para os alunos do seminário, todos ficaram boquiabertos e chocados. Eu disse: calma, essa história não aconteceu, eu inventei agora. Mas depois eu que fiquei chocado quando um aluno disse: Pastor Clark, isso aconteceu numa cidade, não vou dizer qual a cidade, aconteceu numa cidade. 2 famílias, uma do ramo de transporte público e outra na área de farmácia, 2 grandes redes. As 2 famílias tiveram um parente sequestrado e eles se recusaram a pagar o valor do sequestro, e então aquela pessoa foi morta, aquele jovem foi morto. É um choque. A família que pode, mas se recusa a pagar, talvez considerando 2 coisas: o valor, a indisponibilidade, o não desejo de pagar, mas sobretudo não reconsiderar o valor daquela vida. Quando eu contei essa história, vocês ficaram assustados com a história que eu inventei, fiquei mais ainda com a história real que aconteceu nessa cidade. Mas imagine Deus olhando dos altos céus e vendo o marido não falando com a esposa, vendo a esposa não querendo conversar com o marido, vendo pais se recusando a dialogar com filhos que ficam em silêncio intencionalmente em relação aos seus pais. Sogra com nora, sogro com genro, pastor com ovelhas, ovelhas com pastor, pessoas que fazem questão de não promover a paz, de não viver em comunhão. E aí eu fico imaginando o coração de Deus, Deus diz assim: a paz que eu proponho custou a vida do meu filho. A vida do meu filho foi para que vocês tivessem paz comigo e uns com os outros. Como não lutar pela paz? Como não desejar a paz, a comunhão? Realmente, no olhar de Deus, como é bom e agradável que os irmãos convivem em união, em comunhão. Às vezes você tem que renunciar à sua vontade, muitas vezes você tem que andar a segunda milha com a pessoa, você tem que dar não só a túnica, não só a capa, mas a túnica também. Você tem que oferecer a outra face depois de ferida, a sofrer um baque. Entende? É difícil, há um preço muito alto. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, quando depender de vocês, tenham paz com todos. A paz não é barata, nós não vamos baratear a paz, ela tem um custo muito alto.
Logo, é um desprendimento, é a disposição de perdoar, porque comunhão, conviver em comunhão, é renúncia, é realmente perdoar, é se dispor a entender o outro, sabe? Aquele casal que vê um número deitado, vamos supor, 6. De um lado está a esposa, do outro lado o marido, e aquele número 6 é escrito no chão. E aí então um fala, é 9. O esposo fala, é 9. Aí a esposa, não, é 6. E aquela discussão, aquela tensão, por quê? A visão de um não é a visão do outro. E então um dos dois diz, parei, por que você está vendo 9 e eu estou vendo 6? A esposa fala, por que você vê 9 e eu vejo 6? Deixa eu ir para o teu lado para ver o que está acontecendo, para ver a partir do seu olhar. E ela muda do olhar, muda de lugar e passa a ver e diz assim para o marido, agora eu sei por que você está vendo 9. É porque é a tua visão, mas vem para o meu lado e vamos ver aqui. E aí ele muda, agora eu sei por que você está vendo 6. É a partir do seu olhar. É o mesmo número, mas com visões diferentes. Então a comunhão é um custo muito elevado, mas é prazeroso. Deus se agrada quando há entendimento, quando há comunhão entre as pessoas dentro de casa, no trabalho, na faculdade, na escola, na relação com as demais pessoas. Há um custo, mas realmente é prazeroso, é bom e agradável diante do Senhor quando os irmãos vivem em comunhão. E diz mais ainda no verso 3, ou verso 2 do Salmo número 133, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. O salmista Davi, que conheceu muito bem a história de Israel, porque como rei tinha o dever de conhecer todo o périplo, toda a história, toda a vivência dos hebreus a partir dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, a história no Egito, a história da saída do Egito, a peregrinação no deserto, a entrada na terra de Canaã, a vitória contra os inimigos. Davi sabia tudo isso, mas ele sabia da função do sumo sacerdote Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote da história de Israel. Qual era a proposta, qual era a função do sumo sacerdote? Vamos imaginar aqui, ele diz assim, é como o óleo precioso derramado sobre a barba. Por que ele fala do óleo precioso sobre a barba? Arão era o sumo sacerdote. E então, como sumo sacerdote, ele tinha uma barba grande. E naquela época era comum os homens terem barbas grandes, avantajadas, enormes. Não é à toa que quando houve a morte de um rei vizinho do reino de Davi, Davi mandou uns homens para apresentar suas condolências, seu sentimento pela morte daquele rei amigo. E então o sucessor, que era o filho daquele falecido, foi instigado a olhar para aqueles embaixadores como inimigos, como espias. Então esse embaixador, ou melhor, esse rei fez duas coisas: rasgou as vestes, cortou as vestes daqueles homens até acima dos joelhos e cortou a barba. E aí, quando foi feito isso, foi feito para humilhar, porque um homem com barba cortada ou sem barba, naquela época, questão cultural, era algo vexatório e vergonhoso. Então, sabendo disso, Davi mandou aqueles homens ficarem guardados em tal lugar, escondidos, até que a barba crescesse, e mandou vestes para que então, de forma digna, retornassem à cidade de Jerusalém. Por quê? Porque era comum. Só que no caso, tanto de Davi como outros homens, a barba, de alguma forma, provoca realmente ferimentos, dependendo da pele da pessoa, ou provoca acúmulo de sujeira, traz um desconforto se não for tratada. Não é à toa, por causa da Covid, foi recomendado que os homens tirassem a barba para evitar acúmulo não só de sujeira, mas possibilidade de contaminação. Bem, Davi conta aqui que a comunhão é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. O óleo sobre a barba tinha alguns aspectos. Primeiro, de higienização. O óleo, de alguma forma, trazia realmente esse hábito da limpeza. Sabe, hoje a gente tem produtos pós-barba. Naquela época havia o produto para a barba, como ainda hoje há também.
Então era uma forma de manter a asepsia, a limpeza da barba. Mas por outro lado também o óleo tinha um aspecto terapêutico, no sentido de que o óleo amenizava as feridas, os machucados, a irritação da pele. Então, muitas vezes, para que haja comunhão na família, no meio eclesiástico, no ambiente de trabalho, é natural que nas relações interpessoais haja machucados, haja palavras ferinas, haja atritos, haja estremecimentos nas relações. Isso faz parte da vida. O que não pode é deixar que essas coisas promovam ou provoquem, melhor dizendo, o distanciamento entre as pessoas. Então o óleo traz realmente esse aspecto de suavizar, de amenizar, de tirar a irritação da pele, de manter realmente a asepsia. Você que já usa equipamentos, sabe que existem equipamentos que precisam constantemente de um óleo para tirar não só a ferrugem, mas tirar também o contato que irrita, aquele som de coisa rangendo. Quando você coloca o óleo, isso suaviza de modo que as peças móveis se movimentem sem o contato irritante e o desgaste do próprio equipamento. O óleo faz isso. É o óleo do motor, é o óleo de máquina, o óleo no ventilador. Então esse óleo tem esse aspecto de promover, de tirar a ferrugem. Alguns têm essa capacidade, mas sobretudo permitir um funcionamento adequado, como as portas de ferro que têm as suas dobradiças. De vez em quando você coloca um óleo para evitar que venha a ficar com ferrugem e até arrebentar. Antes que as relações familiares se arrebentem, antes de que haja distanciamento intencional, busque a Deus. O óleo da unção, diz lá, tanto para os reis como no Novo Testamento, havia a unção do Senhor que traz essa condição de conviver, de realizar a vontade do Senhor. É como óleo sobre a barba. E continua. Como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce pela barba e a barba de Arão. Eu não tinha falado ainda, só falei da barba, mas o óleo sobre a cabeça, o óleo da unção. O sumo sacerdote Arão, antes de exercer o seu ministério sacerdotal, foi ungido por Moisés. Óleo sobre a cabeça, sobre o seu corpo, para dizer: você está separado, você pertence a Deus, você foi ungido pelo Senhor para servir ao Senhor. Assim aconteceu com o sumo sacerdote, ou aconteceu com os sumos sacerdotes, como também com os reis que eram consagrados dessa forma, como foi Saul, como foi Davi, como foi também Salomão. Então essa unção é dizer, você pertence ao Senhor e como tal deve viver. Ou seja, a Bíblia diz que no Velho Testamento essa unção era específica, era exclusiva e era por um tempo. Já no Novo Testamento essa unção é para todos os que realmente creem em Jesus. Logo, todos que estamos em Jesus somos ungidos do Senhor e precisamos viver em comunhão. Mas aí no final do verso 2 do Salmo 133, a Bíblia diz assim: que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Esse óleo que é lançado sobre a cabeça, que vai escorrendo, passando pela barba e chegando até a gola. Eu não sei se você lembra como era a vestimenta do sumo sacerdote. Havia muitas peças, muitos objetos na roupa do sumo sacerdote, e todas essas peças que compunham esse conjunto de vestimenta tinham um objetivo, tinham uma mensagem. Por exemplo, o sumo sacerdote tinha uma espécie de uma faixa de ouro sobre a sua cabeça, tipo um diadema, dizendo santidade ao Senhor. Havia também um peitoral. Nesse peitoral havia como uma placa com 12 pedras preciosas. E eram 12 pedras divididas em 4 fileiras. 4 fileiras de 3 pedras, somando
12 no total. Também nos ombros havia um conjunto ou 2 conjuntos de pedras preciosas. De um lado 6, do outro 6 pedras, totalizando 12. Ou seja, o sumo sacerdote, ciente de que cada pedra representava uma tribo das 12, então ele carregava no peito essas 12 tribos, e era o dever dele de orar, de interceder e de comunicar a mensagem de Deus a essas 12 tribos. Era dele a função de chamar todos para o culto, para o louvor e ministrar para eles a vontade do Senhor. Ele carregava sobre os ombros essas 12 tribos, sob a sua responsabilidade de interceder, de instruir, de ensinar. Eu creio que a comunhão é isso. Carregue no peito a sua família, carregue no peito a sua esposa, seus filhos, seu marido, suas gerações. Carregue sobre os ombros, não como um fardo pesado, não como uma obrigação, mas como o prazer de ser: eu sou responsável em promover a comunhão na minha família. Jesus, no livro de Mateus, nas bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe o que é pacificador? Vou ler aqui para a gente não falar de maneira equivocada. Mateus capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças, ele cita algo muito interessante. Ele diz aqui: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Aquele que promove a paz. Tem muita gente que promove briga, que promove dissensão, que promove inimizade. Nas redes sociais, qualquer postagem que você coloque, já vem alguém com faca no dente, já com uma linguagem atravessada, com uma piada picante, com uma ofensa gratuita, sabe? Tem gente que está saindo das redes sociais porque não está lidando, não está conseguindo lidar com tanto ódio. Os haters, aqueles que têm prazer em falar da sua ira, da sua raiva, que critica, que condena, que julga as pessoas. Nós devemos ser aqueles que promovem a paz. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. É como o óleo sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba e chega até a gola das suas vestes, que envolve a vida por inteiro. A comunhão não deve ser circunstancial, numa festa, num churrasco, num evento social. A comunhão deve ser algo prazeroso. O que adianta você colocar foto com a sua família unida num evento, mas depois do evento cada um para o seu lado? A comunhão não deve ser uma coisa somente para inglês ver, como se fala, apenas de aparência, deve ser verdadeira. E então, finalizando o Salmo 133, o rei Davi diz o seguinte: é como óleo, ou melhor, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Essa última frase, este último versículo é muito interessante, porque ele compara a comunhão não só com óleo, mas com o orvalho. O Monte Hermon, se você não sabe, é a montanha mais alta em Israel. É a montanha mais alta. E por ser muito alta, ali na parte alta da montanha é fria, então o orvalho vem dali. E esse orvalho é denso, esse orvalho é forte, chega a realmente até se estender pela cidade de Jerusalém, que é chamada aqui de Monte Sião. Ou seja, esse orvalho vem do Monte Hermon e alcança a cidade e a vida dos hebreus de Sião. Ou seja, a comunhão não é algo que se restringe a uma pessoa, porque não existe comunhão de um só. Já pensou? Hoje estamos em setembro, daqui a pouco será Natal. O que adianta você se olhar no espelho e dizer Feliz Natal para você? Você pode até dizer, se você mora sozinho, mas a gente só deseja Feliz Natal para o outro. A gente deseja o melhor para o outro. A comunhão é realmente com outras pessoas. A gente sabe que na matemática existem 2 tipos de conjunto: conjunto vazio e conjunto unitário. É estranho, é esquisito, mas Você faz um círculo e deixa ele vazio. É um conjunto vazio.
Você faz um cerco, coloca lá uma só figura, conjunto unitário, mas tem conjuntos compostos. Pois bem, o que adianta comunhão com coração vazio? Não tem sentido. E de um só, também não. Comunhão é realmente parceria, é convivência. E o orvalho, se você olhar bem o texto, que sai do Monte Hermon, chega até os montes de Sião. E diz mais, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando Deus criou os céus e a terra, se você ler Gênesis capítulos 1, 2, até o capítulo 5, você vai observar que ali não havia ainda chovido. A chuva só veio a partir do dilúvio. Até então ninguém sabia o que era chuva, porque não havia chovido. Então como é que as plantas subsistiam sem chuva? E aí diz a Bíblia que subia uma neblina da terra. E essa neblina então refrigerava a terra, dando condições de promover a vida animal e vegetal. Pois bem, o orvalho tem essa característica. O orvalho traz a vida. Em países da região da América Latina, principalmente na parte sul, a América do Sul, existe um grupo chamado Caçadores de Nuvens. É um lugar seco, é um lugar que não chove com muita frequência. Então alguém teve uma ideia, eles montaram as redes, essas redes feitas, vamos supor, de aquela tela que se usa para impedir a entrada do mosquito, eles colocavam grandes telas nas montanhas bem elevadas e debaixo dessas telas eles colocavam canaletas que iam se deslocando até a parte baixa da região. Então, quando as nuvens passavam, a água que estava ali vaporizada era condensada naquelas redes e como gotas caíam e direcionando então para a região seca. O orvalho, as nuvens traziam água e água é vida. Caçadores de nuvens, seja caçador de paz, seja o promotor da paz, porque diz o texto, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Não seja um que promova a inimizade. Eu li um texto há algum tempo, quando eu estava no 6º período do curso de Psicologia, um professor muito legal, o professor Rodrigo, uma homenagem para ele aqui, ele lançou um texto chamado Amoladores de Faca. São pessoas que não querem matar, ou não querem levar o ônus do homicídio, mas então fica alimentando. Vai lá, fala, vai lá, se vingue, vai lá, promova, vai lá. São pessoas que estão só amolando as facas e dando para outros cortarem, para outros ferirem, para outros cometerem crimes. E há muita gente nas redes sociais que são verdadeiras essas pessoas amoladoras de faca, provocando inimizade entre marido e mulher, entre a família, entre sócios, entre patrão e empregados, entre ovelhas e pastor, e entre professor e aluno. São amoladores de faca que ficam apenas alimentando a inimizade. Não, promova a vida, porque a vida, essa comunhão traz vida, vida para todos que confiam realmente no Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam ou convivem em união. Seja um promotor, um promovedor de fato da paz. Paz na sua vida com Deus, através de Jesus Cristo, que é o verdadeiro pacificador. Ele trouxe paz. Romanos 5:1 diz assim, justificados, pois, pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Não há paz no coração do homem sem Jesus. Agora, uma vez que você tem Jesus, você tem paz com Deus, você tem comunhão com Deus e você deve ter paz com outros e comunhão com outros em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que Ele te dê uma semana vitoriosa no Senhor Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.